Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Estamos no Evangelho segundo João. Estamos meditando juntos sobre a maneira que Jesus usou para discipular seus primeiros discípulos. E eu chamo esse método de Jesus voar. Eles foram discipulados vendo Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo a amar Jesus para poder viver Jesus ou repartir Jesus. A palavra voar, ver, ouvir, amar e repartir. E esse processo, eu creio que é o processo que ele está usando na minha vida, na sua vida. Por isso a gente fala tanto de ficar focado em Cristo Jesus. Eu espero que você esteja bem. Estamos lendo agora em João capítulo 11. Ontem terminamos com essa declaração em versículo 16, quando Jesus avisou ou falou com seus discípulos que Lázaro faleceu. E agora Jesus queria ir para a região de Jerusalém para ver a família, Maria e Marta. É claro que Jesus sabia o que ia acontecer, mas ele levou seus discípulos para esse momento de luto, esse momento de tristeza na vida dos seus amigos. Li esse trecho várias vezes ontem à noite, hoje de manhã, e é um trecho precioso, é um trecho que toca no coração da gente. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também para morrermos com ele. Então ele não estava vendo mais longe do que a possibilidade da morte de Cristo. Mas, ainda assim, Jesus não comenta sobre isso, aí ele leva seus discípulos. Versículo 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Marta disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava.
Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Para mim, aqui nós temos uma obra de Deus feita na vida de Lázaro e de Maria e Marta e os discípulos, que é uma sala de aula para nós. É uma dádiva essa história, porque aqui a gente vê a divindade, a gente vê a humanidade, a gente vê a dor, a gente vê o amor de Cristo revelado nas suas lágrimas, porque ele está chorando como ser humano. A gente está vendo aqui, nesse momento, que a gente é permitido ver aqui através das Escrituras, Deus instruindo a nossa fé e nos mostrando que podemos crer numa cura, no milagre, mas crer também em Jesus, que ele, muito melhor do que a gente, sabe o que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito. Aqui a gente vê a nossa dependência total. Nós precisamos de Jesus porque ele é a ressurreição, ele é a vida. E o que nós podemos fazer em tempos de luto, em tempos de dificuldade, é crer nele e colocar-nos perante ele, cair no chão perante ele, como fez uma das irmãs. E ela falou a mesma coisa que outra irmã tinha falado: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso não parece uma reclamação, mas eu acho que não é uma reclamação de desespero, mas uma realidade. Eles têm fé, tanta fé que eles têm em Jesus, que elas dizem: se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza absoluta que o Senhor teria impedido a morte dele. Mas Jesus, de uma forma calma e tranquila, se identifica com a dor delas. Ele se identifica com nossa fraqueza, que a gente somos pessoas frágeis. Ele identifica conosco, mas também o que motiva ele, acima de qualquer outra coisa, é ver a vontade do seu Pai acontecendo. Ele vai lidar com a morte na cruz de Calvário. Ele vai eliminar essa tragédia aqui entre nós que a gente vive, de perder pessoas que a gente ama tanto. Mas também, para a vontade de Deus ser feita, isso leva o tempo necessário e as circunstâncias necessárias e as obras necessárias para que Deus possa, de uma vez para sempre, resolver o problema. E aqui Jesus faz essa aula para nós. Tem um versículo em 116, Salmos 116, versículo 15, que diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Talvez uma palavra que talvez possa ajudar: valiosa. Quer dizer, Jesus valorizou a morte de Lázaro nesse sentido. Ele reconheceu a perda, ele reconheceu a dor dessa ausência desse querido irmão. Então, ele não está simplesmente passando por cima, sem se preocupar com a gente. Ele se preocupou com a família, ele amou essa família, ele estava junto com essa família, mas ele tinha em mente algo muito maior e muito melhor. E ele confortou a família. Depois, a gente vai ver amanhã como ele vai trazer Lázaro de volta, para mostrar que ele pode. Ele tem esse poder. Mas o Lázaro, mais tarde na sua vida, também ia passar de novo pela morte. Um autor que tem me influenciado muito, chamado Oswald Chambers, ele falou assim: Deus orquestra as nossas circunstâncias para instruir
ou fortalecer a nossa fé. Deus orquestra as nossas circunstâncias para educar, instruir, fortalecer nossa fé, nossa receptividade. Com certeza, Marta e Maria e Lázaro, eles iam sair dessa situação com uma fé bem mais aberta, uma fé mais capaz de enfrentar as coisas difíceis. Eu quero encorajar você, especialmente se você está passando por um tempo de luto, de chorar perante Jesus. E Ele vai chorar com... E você crê nesse poder de Jesus. Mas também eu quero que você perceba que Deus está abrindo perante você uma fé maior, uma fé capaz de sair das trevas e continuar andando na luz. E Ele faz com que a gente possa crer e possa ter certeza que Ele vê a nossa dor. Ele está com a gente. Estou tendo problemas aqui com a internet, mas deu pelo menos para a gente conversar um pouco. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.